presença aqui, Jesus. Peço, Senhor, que a Tua palavra penetre nos nossos corações, Senhor. Que o nosso ego, Senhor, que o nosso egoísmo, que a nossa humanidade, Senhor, ela tenha um encontro contigo hoje. Que o Teu Espírito Santo nos leve para lugares mais altos, Senhor. Através do Teu poder libertador, através do Teu poder de cura. Jesus. Porque a Tua palavra fala, Senhor, que se nós renovarmos as nossas estruturas, as nossas mentes, nós vamos conhecer a Tua boa, perfeita e agradável vontade. A Tua vontade, ela é sempre soberana, a Tua vontade é sempre melhor que a nossa. O Teu propósito, o Teu plano. Então renova as nossas estruturas mentais hoje. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos Te conhecer mais, nós queremos ser mais ousados em Ti, Senhor. Nós queremos ser mais ousados em Ti, Senhor. E isso, Senhor, só é possível quando o nosso ego, Senhor, quando a nossa pessoa humana vai para o lugar que tem que ir, Senhor. Então, em nome de Jesus, Senhor, eu oro, Pai, para que esta manhã seja uma manhã, Senhor, de restauro, de renovo, de libertação, Senhor, de entendimento, Senhor. Por favor, Senhor. Por favor, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Nós vamos falar de algo que tem sido um tema que eu tenho trabalhado assim em mim. Tentar perceber algumas lutas que nós já temos, permanecemos a ter quando somos crentes. E gostaria de partilhar um bocadinho disso com vocês. Queria começar por ler o texto principal de Romanos 7:15. E ele fala de alguém que eu me identifico muito pela força dele, de Paulo, pelo ímpeto, pela ousadia, pelo temperamento dele, mas que ao mesmo tempo acredito que todos os outros homens tenham tido esta luta e Deus, consoante cada um deles, tenha tratado de uma maneira diferente. Mas acho que com Paulo isso ficou mais transparente, ficou mais, é mais revelado e por isso aparece em Paulo esta luta interior que Paulo tinha. Eu li uma frase, não sei exatamente qual era o autor, mas que dizia que a luta principal de Paulo era deixar de ser Saulo. Então, isto realmente é esclarecedor, porque muitas vezes nós somos uma nova criatura, não é? Quando recebemos Jesus, somos uma nova criatura em Cristo, mas a nossa essência, ela permanece. Então, há uma luta. E aqui em Romanos 7:15, essa luta, ela é tão clara, Paulo é tão claro ao falar dela, que até faz confusão de como é que isto realmente é possível. Então a palavra de Deus em Romanos 7:15 diz-nos o seguinte: pois não compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não compreendo o meu próprio modo de agir. Porquanto que quero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto,
isso me entrego a fazer. A tendência que nós temos é olhar para estes homens de Deus como perfeitos. Não é? O Paulo, consegue tudo, fala com todos, conquista uma data de sítios. Mas na realidade nós percebemos aqui que Paulo atravessava lutas interiores grandes. Concordam comigo ou não? Para ele dizer, não compreendo o meu próprio modo de agir. Ou seja, as coisas não ficavam no pensar nem no sentimento. Paulo era um ativo. Portanto, ele agia. Ele dizia, eu não compreendo o meu próprio modo de agir, porquanto o que quero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, portanto, não eram coisas levezinhas, isso me entrego a fazer. Havia uma luta e há uma luta interior em cada um de nós. Se calhar em vocês não, em mim há. Recordo-me, ainda há pouco tempo, tive uma situação, que mais uma vez me levou a pensar nisto e a ir para este lugar aqui, que eu pensei assim, bolas, aquilo que eu fiz não foi nada de grave. E eu senti um peso em mim que parecia que eu tinha morto alguém. Então foi uma luta aqui dentro, eu a tentar relativizar aquilo que tinha feito, porque se eu acho que se falasse aquilo a alguém que eu tinha feito, ninguém me ligava nenhuma, e eu achava que tinha morto alguém. Senti um peso em cima de mim imenso. E daí o tema, culpa do pecado. Então eu queria começar lá pelo início. A culpa que infectou a humanidade, esta culpa que infectou a humanidade, ela inicia-se aonde? Com Adão e Eva. Não é? A partir do momento em que Adão e Eva simplesmente desconfiaram de Deus, simplesmente desobedeceram àquilo que tinha sido a direção de Deus, todo o nosso coração se tornou enganoso. Muitas vezes nós temos tendência a guiar-nos pelo nosso coração. Eu, pelo meu temperamento, não tenho muito essa tendência, mas existem temperamentos com muita tendência de a gente se guiar pelo coração. Mas na realidade, desde que esta culpa entrou na humanidade, o nosso coração passou a ser enganoso. Então isto entra aqui um momento, esta culpa do pecado, que inicia-se em Adão e Eva, ela é uma doença hereditária. Ou seja, nós sendo descendentes de Adão e Eva, nós temos esta doença, esta culpa do pecado, a existência do pecado na nossa vida. Amém? Até aqui está toda a gente a seguir mais ou menos a coisa? Ok. Então, se nós formos ver aqui, andarmos um bocadinho para trás em Romanos 3, 23, Romanos 3, do 3 ao 8, se vocês depois quiserem ler com calma e pensarem mais um bocadinho sobre este assunto, vocês vão perceber como é que Paulo explica e faz esta gestão muito bem, que depois vai terminar onde vai terminar aqui a minha palavra. Mas se nós lermos a palavra em Romanos 3, 23, a palavra diz-nos que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos 6, vamos um bocadinho à frente, 6, 23, a palavra diz-nos que porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de quem? De Cristo Jesus, nosso Senhor. Sempre o nosso coração está infectado. Sempre as nossas atitudes estão infectadas. Sempre os nossos pensamentos estão infectados. Sempre. Só há uma coisa que nos alivia. Só há uma coisa que nos alivia.
esta culpa. Muitas vezes, quando nós recebemos Jesus, sentimos que o Espírito Santo está em nós, sentimos que o Espírito Santo está a transformar, nós esquecemos que somos pecadores. E nós não deixamos de ser pecadores. Não deixamos de ser pecadores. Nós somos santos porque somos separados. O sermos santos não retira a nossa herança de pecadores. O sermos santos, ela é uma promessa de que Deus, através do Espírito Santo, nos santifica e nos separou para a eternidade e para deixarmos de ser pecadores. Mas enquanto aqui estivermos, por causa da culpa do pecado de Adão e Eva, aqui nós continuaremos sempre a ser pecadores. Sabem qual é o problema de nós acharmos que deixamos de ser pecadores? É que, como já não somos pecadores e Deus está presente e Deus perdoa tudo, nós deixamos de ser ouvintes. Nós deixamos de nos preocupar em sermos melhores. Nós deixamos de nos preocupar em nos santificarmos e sermos semelhantes a Jesus. Então achamos que já não precisamos de nada. Já somos novas criaturas. E quando nós vamos para esse lugar, a tendência é a idolatria, o orgulho e a queda. Então, uma das coisas que eu queria, já no início, que ficasse assente, assim, bem assente na nossa mente, é que nós somos pecadores. Temos esta culpa do pecado nas nossas vidas e que, se não fosse Jesus na cruz, não havia solução para o pecado. Não havia solução para o pecado. Por muito bonzinhos que nós fôssemos, nós já nascemos. Reparem, existe alguma criança que nasça para não morrer? Nós nascemos para quê? Aqui. Para morrer. Certo ou errado? Eu só conheço um filme que foi ao contrário, né? Nasceu velhinho e morreu novinho. Benjamin, né? Não sei se é bem o nome do filme. Mas mesmo assim, ele morreu. Ou virado ao contrário, mas morreu. Este mundo, ele é assim mesmo. Nós nascemos para morrer. Nós nascemos mortos pelo pecado. Então, se Jesus não tivesse ido àquela cruz, voluntariamente, eu escrevi aqui uma série de coisas, voluntariamente, carregando sobre si a nossa culpa, pagando a nossa dívida, nós íamos estar muito mais carregados e com um peso muito maior do que estamos hoje. E eu ontem estava a pensar assim, realmente, a gente fala em Deus, 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 e Deus é Deus, porque Deus é o soberano, né? Deus é o que comanda, Deus é o que organizou toda esta situação, mas aquele que se deu à morte por causa de mim, de ti, de todo o mundo, de todo aquele que é escolhido, foi Jesus. Eu fico a pensar, uau, ele ama-me mesmo. Não é um amorzito que me zangue e acabou. Não, ele ama-me mesmo. A gente fica à espera que os outros nos amem, quando Jesus já fez isso. Não haveria nenhuma sensação. Um, dois, três. E já está.
No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que não haja confusão nas nossas mentes, malta. É Jesus que tira o pecado das nossas vidas. Só. Não é por eu hoje ser um bocadinho melhor do que era há 10 anos atrás que o pecado não existe. É a minha aliança com Jesus. É o meu relacionamento com Jesus que faz eu poder ser uma nova criatura e estar neste processo. E muitas vezes eu falo por mim, eu esqueço-me dele. Eu esqueço-me. Eu fico assim, uau Deus, viste? Já consegui, hein? Já não faço isto. What? Eu continuo a fazer tudo. Eu, Sandra Penela, continuo a ser igual. É Jesus que faz alguma coisa em mim. Então, eu deixei de dar muitas vitórias. Sabem, na associação a gente via muita coisa acontecer e víamos realmente pessoas muito destruídas. E essas pessoas fazem perceber o quão insignificantes e incapazes nós somos. Desde o início que eu acompanho pessoas ou toxicodependentes ou com dificuldades acima daquilo que é a nossa normalidade, e eu saio de lá sempre a sentir-me miserável. Pensa, Deus, o que é que eu estou aqui a fazer? O que é isto? Eu não posso fazer nada. E Deus disse-me, eu não preciso de ti para tu fazeres nada. Eu quero que Jesus faça. Entendem a luta de Paulo? Primeiro pensamento que eu tenho é, eu não vou conseguir nada. Pois não. Pois não. Naquela altura, vou-vos ser sincera, sai-me um alívio. Ok, já não sou eu. Ok, Jesus, faz lá qualquer coisa. Ok, estou cá. Estou aqui. O que é que é? Diz-me para onde vou. Diz-me o que faço. E é assim, eu estou a dar o meu exemplo, mas é assim ali, em cima. Quem está a tocar e quem está a cantar tem que estar ali com esse coração. Quem está aqui a pregar tem que estar assim com esse coração. Quando nós estamos em casa e somos pais e filhos, temos de estar assim, com esse coração. Eu nunca vou ser uma mãe perfeita, eu nunca vou ser a mãe ideal. Jesus pode ser essa mãe perfeita e essa mãe boa através de mim. Eu não. Então pensa na tua situação no trabalho. Na escola. Tantas vezes a gente ouve, não, eu não vou ser capaz de entrar na faculdade. Eu não. What? E Jesus? Tu fazes a tua parte, Jesus vai fazer a dele. Se calhar a maior parte de nós, se não fosse Jesus, nós não faríamos aquilo que fazemos hoje. Então só Jesus, não é? Não havia perdão para a nossa culpa. E este é o motivo para não deixarmos a culpa nos corroer a alma. E agora vamos falar naquilo, falámos no pecado, e agora vamos falar na culpa. O pecado, o erro, ele gera um sentimento de culpa. É só mim? É só comigo que fico a sentir-me culpada? Não? Mas a culpa tem uma parte boa. Não é? O sentimento de culpa tem uma parte boa. Quando nós ainda temos sentimento de culpa, significa que nós tememos a Deus. É sinal que a gente tem consciência de que a coisa não está certa. E que Deus é Deus.
Então, quando esse sentimento de culpa existe, é sinal que existe temor. Quando nós vamos pecando e o pecado começa a ser e continua a ser uma coisa constante na nossa vida, esse sentimento de culpa, ele muitas vezes passa despercebido depois. Porque aquilo já faz parte do nosso dia-a-dia, já faz parte da nossa rotina. Então, enquanto nós tivermos esse sentimento de culpa, esse peso, é sinal que nós tememos a Deus. A segunda coisa é que nós temos consciência do erro. Não é? É porque nós percebemos, erramos. Na hora, o Espírito Santo, nesse momento comigo, constrangeu-me na hora. Porque se nós somos nós somos nova criatura porque temos Jesus na nossa vida e temos o Espírito Santo que nos constrange do pecado. Então, na hora, o Espírito Santo faz o trabalho dele. Eles não falham. Nós falhamos, o Espírito Santo não falha. Então, nós ficamos com consciência do erro. E a seguir, nós arrependemos-nos. Então, este sentimento de culpa, ele é bom. Porque traz-nos temor, reverência, traz-nos consciência através do Espírito Santo do erro e leva-nos para o arrependimento. E este lugar de arrependimento, ele precisa de ter uma característica associada, que é sermos humildes, que é sermos reconhecedores que somos pecadores. Quando nós começamos a achar que já não somos tão pecadores, significa que já não há humildade. Se já não há humildade, o arrependimento já é mais difícil. Amém? Então, o sentimento de culpa, dentro de um determinado contexto de arrependimento e de mudança, ele é bom. Mas existe uma situação em que a culpa, ela te destrói, te corrói. E qual é esse momento? Qual é essa situação? É quando nós não reconhecemos o pecado ou o erro. Ou quando nós, eu costumo falar muito nisto nas limpezas, atiramos para debaixo do tapete. A gente faz alguma coisa errada e fazemos de conta que não foi nada connosco. O Espírito Santo está ali, e a gente vai fazer outras coisas para nos distrairmos. Aí começa um problema. E realmente o tempo até vai disfarçar a coisa. A gente no dia a seguir esquece. Mas há alguém que não se esquece. E que a palavra fala que anda ao nosso redor. E que a palavra fala que é o acusador. E que a palavra fala que ele faz tudo para trazer divisão. E não nos deixar estar perto e dentro do reino de Deus. Ele vai fazer questão de trazer todas essas coisas de volta. No momento certo, na altura certa. A palavra fala, deixem-me ver qual era o texto. Salmos 32. Este é o segundo livro, o segundo texto que eu queria que vocês tivessem marcado. Aqui nesta palavra, que é o Salmo 32. Quando nós estávamos há bocadinho a falar de que a culpa ela é boa e há arrependimento, esse arrependimento ele faz-nos fazer duas coisas fundamentais. Uma é confessarmos o pecado a Deus e, se pudermos, a quem nós magoamos ou erramos, ou com quem nós erramos. E a outra, portanto, não é confessarmos a Deus, confessarmos à pessoa e pedirmos perdão a Deus e à pessoa. Quando nós fazemos isto, esse sentimento de culpa, ele desaparece.
nós vamos ficar aliviados. Abraçamos a pessoa e ficamos limpinhos. Pelo menos é a sensação que eu tenho quando faço isto. Agora, se a culpa vem, nós mandamos para trás, para debaixo do tapete a sujeira, fazemos de conta que não aconteceu nada, ainda tentamos disfarçar, não falamos com Deus, se calhar até temos ali 1 ou 2 dias que até temos vergonha de chegar a Deus, porque nós sabemos que Deus viu tudo, que Deus sabe tudo. Tentamos passar o tempo, não confessamos, não pedimos perdão, a culpa fica, instala-se. E a palavra fala, vamos começar a ler aqui no 32. Fala aqui um bocadinho nisto que eu acabei de dizer. Bem-aventurado aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Em Miqueias a palavra diz-nos que Deus lança para o fundo do mar os nossos pecados. E como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e em cuja alma não há hipocrisia. Ou seja, mandar o lixo, mandar a mentira, mandar o pecado para debaixo do tapete. E olhem agora, enquanto mantive os meus pecados inconfessos, meus ossos, estamos a falar da carne, se definham e a minha alma se agita em angústia. Pois de dia e noite a tua mão pesava sobre mim e as minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Enquanto mantive os meus pecados inconfessos, os ossos se definharam. Quando esta palavra fala aqui que os ossos se definharam e a alma, né, a alma se agitava em angústia, isto leva-nos ao lugar físico da coisa. Davi, nesta altura, devia estar na maior depressão à conta do pecado dele. Na maior luta interior. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas ele não era perfeito, ele era pecador. E houve um momento ali que ele se achou. Ele já nem precisava de ir para a luta. Foi assim que ele caiu. Se ele tivesse ido para a rega como todas as outras vezes foi, ele naquele dia os outros todos foram e ele ficou na varanda a descansar. Foi assim que começou a queda dele. O dia, por isso é que a palavra também fala, né, que a soberba e o orgulho precedem à ruína. No dia em que nós nos achamos alguma coisa, capazes de alguma coisa, começa o início de tudo. E David dizia assim, olha, os meus ossos, eu acredito que ele estivesse a ficar doente. E eu acredito que a falta de confessarmos os nossos pecados, o facto de estarmos sem pedir perdão a quem temos que pedir, sem termos este relacionamento de cura e de libertação com Deus, através da vida de Jesus, leva a muitas doenças que hoje nós vimos nas nossas vidas, nas vidas dos nossos familiares, nas vidas do mundo lá fora e nas nossas. Não estou a dizer que são todas. Eu estou a dizer que este peso desta culpa do pecado leva aos ossos se definharem e a nossa alma a andar angustiada. E era assim que David sentia, era assim que David declarou e que percebeu, pelo facto de não confessar. Claramente, ele fez as neiras umas atrás das outras, não é? Para além de ter adulterado, depois a seguir ainda matou. E nós podemos dizer assim, mas o meu, porque eu não adulterei, eu não matei ninguém, espera, eu nunca vou ficar como Davi ficou. Não há o pecadinho pequenino e o pecadinho grande. Pecado é pecado. Pecado traz separação. Pecado traz morte.
Mas eu sou pecadora. Pois é, por isso é que nós precisamos estar sempre com Jesus. Porque erramos, o Espírito Santo constrange, tu confessas. E passas o dia nisto, passas, mas és feliz. Não é isso que a gente quer. Portanto, eu escrevi aqui, todo o erro e pecado gera um sentimento de culpa. O que pode mudar tudo é a forma de nós lidarmos com ele. Amém? Se nós o assumirmos, tudo fica bem e vamos crescer como pessoas. Mas se varrermos para debaixo do tapete, ele sempre voltará ao de cima. O sentimento de tristeza, de angústia, de desânimo, que se transformam em dores e doenças. Provérbios 17, 22 também fala disso. Quando a culpa ela não é admitida, ela é um ácido corrosivo que destrói a nossa mente e o nosso corpo. E eu volto a salientar. Se fôssemos por nós mesmos, seríamos sempre culpados. O nosso coração, ele próprio nos condenaria. A nossa própria justiça nos condenaria. É dos empecilhos maiores assim que Deus trata. Por exemplo, todo o livro de Jó fala sobre Deus tratar da justiça própria de Jó, trata outras coisas, mas também muita justiça própria de Jó. A nossa justiça, no nosso conceito de justiça, ela automaticamente condena. Eu não sei se vocês já perceberam isso. A pessoa fez-nos mal, a gente condena a pessoa. A pessoa fez errado, a gente condena a pessoa. Graças a Deus que a justiça de Deus não é a nossa justiça. E aqui percebemos como nós próprios nos condenamos a nós mesmos. Aqui percebemos como o nosso coração nos engana a nós mesmos. E quando nós começamos a pensar nisto, grandioso é o Jesus. E ele foi aquele que fez com que eu não me condenasse a mim própria. A gente acusa Satanás. Satanás é o acusador. Satanás vem para matar, roubar e destruir. Pois vem. Mas ele aproveita-se daquilo que tu não fazes. Que é confessar, perdoar, assumir que és pecador, que é Jesus que faz através de ti. E ele aproveita-se dessa falha, dessa brecha. E ele depois vem para matar, roubar e destruir. E muitas vezes nós passamos por dificuldades. É uma das coisas, um exercício que eu passei a fazer com alguma regularidade. Que é Deus, por favor, eu não quero brechas na minha vida. Não é que eu não as tenha. Eu vou ter todos os dias. É simplesmente que eu possa confessar, perdoar, aprender e melhorar. Amém? Eu queria partilhar aqui algumas frases de alguns homens que eu admiro e que eu sigo e que falam um bocadinho desta coisa, de toda esta luta, desta culpa que nós transportamos do pecado, que por um lado ela é boa, por outro lado, ela, se nós não fizermos aquilo que temos que fazer, ela pode ser corrosiva e destruidora. E um deles é Tozer. E ele diz assim: lamentavelmente tem surgido uma geração de crentes que acham possível estar em Cristo sem abandonar o pecado. Segundo, que eu considero um homem muito bom nesta área e que fala sem medos, John Bevere. O pecado aparece quando o nosso desejo se torna mais importante que nós nos submetermos à vontade de Deus. Augusto Cury diz: quem não é honesto consigo mesmo levará um tumulto de fantasmas que assombram. Estes fantasmas que assombram não é os fantasmas que a gente
está habituado a falar, não é? Tem a ver com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com a luta interior da nossa mente. José Mar Bessa, tu estás desanimado. Esta é muito poderosa. Tu estás desanimado porque estás mais preocupado com a tua história do que com a história de Deus. Quando nós começamos a preocupar-nos com aquilo que Deus quer, com aquilo que Deus quer transformar em nós, com aquilo que Deus quer fazer através de nós, nós não temos tempo para ficar desanimados. Nós temos tempo para nos corrigirmos, para nos posicionarmos e continuar a andar. Amém? Há uma música que toda a letra, ela... Sabem, apesar do tema ser a culpa do pecado, aquilo que me impacta mais é o amor de Jesus. Porque, na realidade, se não fosse o amor de Jesus, nós não teríamos a oportunidade de sermos umas novas criaturas e de sermos diferentes daquilo que éramos antes. E eu, quando olho hoje, eu olho para cada um e vejo Deus a agir num processo. E das coisas que mais me angustia ou mais eu oro é que ninguém se... agora falta-me o termo. Ninguém se vanglorie, ninguém se autoexalte, ninguém se apaixone por ela própria, por aquilo que Deus está a fazer nela. Porque na realidade ela não está a fazer nada. Na realidade Jesus está a fazer tudo. Amém? Então eu queria pedir, não que fechem os vossos olhos, hoje não vou pedir a ninguém para fechar os olhos, está bem? Não queria que vocês se levantassem, queria simplesmente que vocês se apagassem as luzes e que vocês acompanhassem a letra desta música. Está bem? Se vocês quiserem permanecer sentados, permaneçam sentados. Se vocês quiserem se ajoelhar, ajoelhem. Se vocês quiserem ficar de pé, fiquem de pé. Acompanhem, por favor, a letra da música. Está bem? E deixem que o Espírito Santo ministre ao vosso coração através tanto da música como da letra da música. Já vai começar. Não se preocupem porque ela vai ter tradução em português, está bem? Amen.
Fecha os teus olhos. Deixa Jesus ministrar na tua vida agora. Deixa Jesus trazer tudo aquilo que é pecado não confessado. Tudo aquilo que tu tens que transformar e mudar e não tens permitido o Espírito Santo fazer. Fecha os teus olhos e ao som desta música, cantada por homens, mas dada por Deus, deixa Jesus ministrar o seu amor, a sua graça, a sua paixão, como Ele te ama, como Ele te quer usar, como Ele te quer transformar, como Ele quer que tu sejas uma pessoa livre, curada, feliz, dependente dEle, sabendo que para Ele não há impossíveis, sabendo que nele está toda a cura, está toda a alegria, está toda a paz, está toda a transformação. Que amor é este? Que miserável nós somos, mas que amor é este que transcende o nosso entendimento? Este é o momento de tu tirares tudo debaixo do tapete, para que a culpa que não interessa deixe de pesar nos ombros. Este é o momento de tu tomares decisões em relação àquele pecado que tu não abandonaste. Este é o momento de aquele pecado que tu regressas a ele de tempos a tempos. Tu entenderes que não vai ser na tua força que tu vais abandonar e que é a presença de Deus, é a presença do seu Espírito Santo, é a aliança com Jesus, é o relacionamento com Jesus, é o foco na eternidade, é o foco nas coisas de Deus que te vão fazer sair desse lugar e que vão fazer com que esse pecado termine de uma vez por todas. Aquela atitude constante que tu tens, que o Espírito Santo te constrange e te diz, já não é tempo. Meu filho, minha filha, não faças isso. Agarra-te a Jesus. E quando tu deres conta, tu já não estás a fazer a mesma coisa. Absorve este amor de Jesus. Que quando tu tiveres o teu coração cheio desse amor de Jesus, tu não vais julgar e olhar para as pessoas da mesma maneira crítica que olhavas antes. Mas não te podes nunca esquecer que tu és miserável, tu és pecador e que é Jesus vivo que faz isso através de ti. Deus ama-te porque Ele olha para Jesus. Ele não te ama a ti por causa do teu penteado, por causa das tuas conquistas, por causa dos teus bons atos. Ele ama-te porque Jesus voluntariamente foi para aquela cruz por ti, por mim. Vamos deixar de exercer a nossa justiça e vamos passar a exercer esta justiça de Deus, que corrige através do seu Filho
e do seu Santo Espírito. Todos aqueles que estão enfermos, coloca a tua mão na tua enfermidade. Se tu tens problemas mentais, de angústia, de depressão, se tu sentes triste, coloca a tua mão no teu coração ou na tua mente. Se os teus pensamentos te desagradam e sabes que desagradam Deus, coloca a tua mão na tua mente. E debaixo desta consciência do poder de Jesus na tua vida, que venceu a morte, apesar de tu teres nascido para a morte e de teres essa doença hereditária que é o pecado, Jesus é a tua cura. Então declara isso, que os teus ossos sejam renovados, que o teu sangue seja restaurado e que a cura venha por causa daquele sangue derramado naquela cruz. Se tu te sentes depressivo ou depressiva, se tu te sentes angustiado com medo do futuro, se tu te sentes com medo de todas as doenças, posiciona-te em temor, em dependência e crê naquele que está no controle de todas as coisas. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Ensina-nos a amar-te mais, Senhor. Ensina-nos e leva-nos para este lugar de dependência, Senhor. Maior. Por favor, Jesus. Este é o tempo de tu estás na presença de Deus. E que todo o peso que haja, toda a culpa que esteja a corroer a tua alma, possa terminar hoje. Através de decisões. E se tu tiveres a ter aquele pensamento de que não, se eu fizer isto eu vou perder isto. Se eu falar a verdade eu vou perder. Algo vai acontecer. Eu quero te dizer que a liberdade que tu vais sentir e a sensação de alívio que tu vais ter depois de confessares, depois de pedir perdão, vai valer muito mais a pena do que qualquer outra consequência que tu possas ter. Não deixes de fazer aquilo que é certo. Não deixes de fazer aquilo que é certo. Obrigada, Jesus. Nosso coração é grato. Nosso coração é grato por tanto amor, por tanta entrega, por tanta restauração. Aleluia.